Oi vocês, bem-vindo ao nosso canal. Tenho certeza que as mensagens aqui falarão ao seu coração. Se inscreva e ative as notificações. Deus vai falar ao seu coração. Mateus capítulo de número 18, verso de número 19. Eu quero construir com vocês um entendimento hoje, como a gente tem vindo falando sobre esse Deus de milagres e pontuando isso nessa série. Hoje é o quarto episódio da série, a quarta mensagem que eu estou pregando. Nessa série eu sei que Deus tem aberto a nossa visão de uma forma extraordinária. Aleluia. E a semana passada, quando trouxemos a revelação sobre como a nossa fé interage com o próprio Cristo, o final não podia ser outro, senão dezenas de vidas entregando seus corações a Jesus aqui diante do altar. E hoje eu quero mostrar para vocês como o poder de Deus pode estar ativo em você. Como o poder de Deus pode estar ativo em sua vida. A Bíblia diz assim: também lhes digo que se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto, sobre o qual pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. O contexto de Mateus 18 fala sobre a igreja. Existe um estabelecimento de Jesus tratando assuntos sobre a igreja em Mateus 18. Fala da inclusão e exclusão de irmãos, fala do resgate do irmão, da vida comunitária da igreja. E aqui ele chega num ponto dizendo o seguinte: se vocês estiverem de concordância em qualquer coisa que vocês pedirem. Então, se nós estamos falando de Mateus 18, um capítulo que fala sobre igreja, ou seja, esta concordância está ligada à igreja. Posso ouvir um amém? Amém. Diga: uma concordância na igreja provoca o céu. Repita comigo: uma concordância na igreja provoca o céu. É por isso que o diabo teme que você seja igreja. E é por isso que eu amo ser igreja. Porque ser igreja potencializa a nossa oração. Observe o que a Bíblia diz sobre oração. Diz assim: a oração de um justo pode muito, mas a oração de concordância pode tudo. Muito é uma coisa, tudo é tudo. Quantos entendem isso? A oração de um justo pode muito. Sabe o que é muito no hebraico? Muito. Mas a Bíblia diz que a oração de concordância pode tudo. Sabe o que é tudo no grego? Tudo. É chique, né, quando o pregador fala isso, né? A maioria não sabe escrever nem em português, pelo amor. Diga: sozinho muito, mas juntos tudo. Vamos dizer: sozinhos muito, juntos tudo. É por isso que a gente viu o que a gente viu agora há pouco, e é por isso que a gente vai ver muito mais, porque esse entendimento está aqui na igreja. Quando a gente está aqui na concordância a respeito de qualquer coisa que pedirmos, Ele vai fazer. A nossa unidade, a nossa concordância provoca o céu. Levante a mão direita e diga: estarmos juntos aqui provoca o céu e intimida o diabo. Percebe por que tanta resistência para estar na igreja? É a preguiça, é o cansaço, é o estresse, é o desacordo com o irmão. E aí quando você consegue driblar todas essas coisas, alguém vem falar mal da igreja para você. Falam mal de mim, gente. Há um poder dentro da igreja, e o céu vai responder a oração da igreja. Posso ouvir um amém? Amém. Vamos continuar construindo nosso entendimento. Por favor, abre comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo de número 8, verso de número 7. Observe essa outra história. Mateus 8, verso 7. Nós vamos avançar alguns versículos. Diz assim: disse Jesus: eu irei. O que Jesus disse que ia fazer? Eu irei curá-lo. Vamos lá? Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize uma palavra. Dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com os soldados sob o meu comando. Digo a um: vá, e ele vai, e outro: venha, e ele vem. Digo ao meu servo: faça isso, e ele faz. Verso número 10. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé.
Irmãos, esse homem economizou uns passos de Jesus. Jesus disse assim, eu vou lá curar. Ele falou, não, por que você vai lá? Posso fazer uma sugestão? Toque alguém e diga assim, é muita ousadia dar sugestão para Jesus, né? É muita ousadia. É muito atrevimento, sim ou não? Fala a verdade. É muito atrevimento. Não, deixa eu propor algo melhor para o senhor. Eu entendo como funciona a autoridade. Eu entendo como uma ordem funciona. Faz assim, diz uma palavra. Essa palavra vai viajar até a minha casa. Vai tocar o meu servo e ele vai ficar de pé e será curado. Pois eu entendo como funciona o princípio da autoridade. Jesus falou, eu nunca vi ninguém com um entendimento deste. Agora percebe que o entendimento acelera o processo. O entendimento encurta os passos. O entendimento coloca você em uma posição sobrenatural. O que está faltando para muita gente? O que esse homem tinha? Entendi. Ele não tinha só o desejo, ele não tinha só a vontade. O problema é que muita gente tem vindo à igreja com desejo e vontade, mas com pouquíssimo. Muita gente tem vindo à igreja com desejo e vontade, mas com pouquíssimo. E aí ele vem um culto, vem outro culto, ora uma vez, recebe aqui, já tem tanto óleo na cabeça dele que dá uma Petrobras na cabeça dele, tanto óleo que tem. É o óleo da Mundial, o óleo da Universal, o óleo da Internacional. É o óleo da Assembleia, é o óleo da Quadrangular, é o óleo do Brasil para Cristo. É tanto óleo na cabeça dele. Mas ele tem vontade, ele tem desejo, ele tem sonho, ele tem necessidade, mas ele não tem? E quando você tem entendimento, meu irmão, o teu avanço ele é exponencial, ele dá salto. Você não soma, você multiplica. Você não dá passo, você salta. O que esse homem mostrou é que ele tinha Uma palavra a gente já tem unidade, a segunda palavra a gente tem agora entendimento. O que está faltando para muita gente é entendimento. O meu povo perece, o meu povo sofre porque lhe falta entendimento, conhecimento. Quantos entendem isso? Então olha só, observe como esse homem antecipa, como ele simplifica tudo por causa da compreensão que ele tem. Isso é algo maravilhoso, sim ou não? Vamos comigo para o próximo texto, que é Mateus capítulo de número 15. A gente está construindo um pensamento juntos. E eu gosto de pregar aqui na quinta-feira, porque todo mundo já pegou o ritmo. A mulher veio, adorou de joelhos e disse, Senhor, ajuda-me. Ela tinha um pedido? Sim. Jesus respondeu para ela, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Pô, Jesus pisou na bola. Vamos ser honestos, né? A mulher vem, Senhor, tem misericórdia, minha filha está miseravelmente endemoniada, o bicho está pegando lá em casa, dá uma força, o Senhor, e me acode. E Jesus disse para ela assim, falou, olha, sabe como é que é, né? A onda pet só vai pegar lá pelos anos 2000, e a gente está aqui no ano 30 e pouco, então, eu não vou tirar o pão dos filhos e vou dar aos cachorrinhos. Ela tinha tudo para ir embora, sim ou não? Ela tinha tudo para baixar a cabeça e dizer assim, Deus não quer me abençoar. É verdade ou não é? Mas olha o verso de número 27, por favor. Disse ela, verdade, até concordo com o senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas quem cai da mesa dos seus donos. Ela não se deu por vencida. Ela não entregou os pontos. Será que alguém compreende o que está acontecendo aqui? Ela tira de Jesus que Jesus não estava a fim de dar para ela. Ela consegue puxar de Jesus alguma coisa que não estava no plano, nem no script. Ela consegue quebrar uma barreira porque Jesus ficou
restrito às fronteiras de Israel. Quando ele está... Vamos entender o contexto de tudo que está acontecendo aqui. Jesus veio trabalhar exclusivamente dentro das fronteiras de Israel. Jesus nunca saiu das fronteiras de Israel. Ele sempre ministrou dentro das fronteiras de Israel. Quando as multidões estão apertando Jesus, Jesus vai para um refúgio, vai para um retiro, um refúgio. Ele vai para fora do território israelita para que ninguém soubesse onde ele estava. Ele queria passar uns dias anônimos, um dia com seus discípulos. A mulher descobre ele. E vai a ele fora do plano, fora do território, fora da geografia. Ela vai a ele fora do programado, do previsto. Quem está entendendo? E ele diz para ela, olha, o pão que eu tenho é para dar aqui, a sua vez vai chegar depois, eu vou mandar os apóstolos, vai vir o livro de Atos, as missões, fica tranquila, um dia chega. Mas ela disse, não posso esperar o Pentecoste, eu não posso esperar os missionários, eu não posso esperar os apóstolos, eu creio que desse pão aí uma migalha é para mim. E ele falou, verso de número 28, põe para mim por favor. Jesus respondeu, mulher, grande é a sua, e seja feito como você, e naquele mesmo instante sua filha foi curada. Tem algo tremendo acontecendo aqui entre nós, sabe por quê? Porque essa mulher teve, o primeiro momento, foi um claro não. Mas mesmo tendo um claro não, seu posicionamento foi firme e decidido, diga firme e decidido. E através da fé, ela sacou de Jesus a cura para sua filha, a libertação para sua casa. Quantos podem dizer amém? Anote 3 coisas então, vamos lá, do que a gente viu até agora. A igreja potencializa a oração, vamos dizer isso? A igreja potencializa a oração. Juntos, concordando, potencializa. Por isso você tem que se envolver no movimento. Por isso que quando a gente está aqui, a gente está aqui. Diga glória a Deus. Você não pode estar aqui e não estar aqui. Não é possível isso? É. A gente faz um monte de culto só de corpo presente. Mas é só o corpo. É o The Walking Dead Gospel. É horrível, ficou feio isso, né? Não foi bom não. Segundo, vamos lá. Primeiro, a oração, a igreja potencializa a oração. Segundo, a compreensão acelera o processo. O que eu preciso então buscar é compreender o movimento espiritual, a dinâmica do espírito. Quantos podem dizer amém? Alguma vez uma pessoa perguntou para mim e falou assim, bispo, você já notou que quando uma pessoa, por exemplo, ela vem de religiões que não são católicas, religiões que mais envolvidas com o espiritismo, com coisas assim, elas muitas vezes têm uma abertura mais assim para os dons, e eu falei, é porque às vezes a pessoa veio lá do mundo, lá do inferno, lá da adoração a espíritos, a imagens, e elas conseguem ter uma compreensão da dinâmica do mundo espiritual. E muitas vezes a pessoa cresceu na igreja e não tem a compreensão da dinâmica do mundo espiritual. Por que Jesus disse assim, ó, eu estou olhando para a gente, esse cara, ele era um centurião romano, está entendendo? Pegou meu ponto aqui? Vai dizer que eu estou falando bobagem aí depois, hein? Estou explicando. Esse centurião, ele não tinha religião, ele não tinha fé formal de Israel, ele era um centurião. Mas o que ele tinha? Ele tinha uma compreensão da dinâmica espiritual que muitos israelitas não têm. Qual é a resposta de Jesus para ele? Cara, em Israel todo, nessa turma toda que conhece a religião, que pratica o culto, que segue a liturgia, que vive as doutrinas, eles não têm a compreensão espiritual que você tem. É por isso que tem muita gente chegando de fora, descobrindo Jesus, entendendo a dinâmica do mundo espiritual, e ó, decolando. E muita gente vivendo aquela vida rasa, religiosa, das liturgias. Uhul. Vamos lá. A igreja potencializa a oração, a compreensão acelera o processo e a ousadia rompe barreiras.
Repita comigo, a igreja potencializa a oração, a compreensão acelera o processo e a ousadia rompe barreiras. Que o Espírito de Deus te encha de ousadia como daquela mulher, para sacar milagres através da fé. Posso ouvir um amém? Amém. Dê um aplauso a Jesus. Essa revelação trouxe para mim algumas coisas. Primeiro, intensidade. Deus está mexendo com a nossa intensidade de oração. Posso ouvir um amém? Amém. Qual é a tua intensidade na vida de oração? A Bíblia diz que Elias era sujeito às mesmas paixões que eu e você, mas ele orava intensamente. Havia o que na sua oração? Intensidade. Nós precisamos criar um movimento de intensidade na oração. Diga glória a Deus por isso. Se a gente gerar intensidade, sabe o que vai acontecer? Nós vamos criar também velocidade. Ou seja, se a gente é intenso, a gente também é veloz. Então, se a gente se aplicar a intensidade da oração, a gente vai ter velocidade de ação. Pegou? Eu me aplico a intensidade e vou viver uma velocidade. E isso vai ser maravilhoso, sabe por quê? Porque coisas que estão travadas, paradas, estagnadas, água parada vai começar a correr na sua vida. A fé não é água parada, a fé é um rio corrente, a fé é um rio veloz. Diga glória a Deus por isso. E terceiro, coragem. Então, intensidade, velocidade e coragem. Vamos dizer? Intensidade, velocidade e coragem. Ousadia, confiança. Eu vou chamar aqui de testemunho. Será que vai vir alguém aqui para testemunhar? Já pensou se não faz ninguém na fila? E eu, em vez de pedir uma fila só, eu peço duas. Intensidade, velocidade e coragem. Quer viver uma vida dinâmica espiritualmente? Intensidade, velocidade e coragem. Quer viver uma vida de resultados espirituais, de manifestações de milagres? Mas e se a gente não conseguiu dinheiro para pagar o terreno? Se a gente não conseguiu dinheiro para pagar o programa de televisão? Se a gente não conseguiu... Intensidade, velocidade e coragem. Mas se a gente manda o missionário lá e o missionário, a gente não sustenta o missionário, como é que... Intensidade, velocidade e coragem. Quantos estão entendendo isso? Mas vou chamar aqui o doente na frente para orar, e eu não sei se ele não for curar. Intensidade, velocidade, coragem. Mas se eu fizer o apelo, ninguém vier para aceitar Jesus, que vergonha. Meu irmão, a minha vida é dinâmica, espiritual, o Senhor vai manifestar, o Senhor vai operar. Mas aí vou lá e marco uma agenda lá numa cidade, aí eu chego na cidade, está lá o pessoal se preparando para receber, o pessoal está lá gastando, organizando, fazendo, se desgastando para ter uma conferência lá, mas e se eu não souber o que falar? Irmão, a sua vida é dinâmica, a espiritualidade ela é dinâmica, ela tem intensidade, ela tem velocidade, ela tem coragem. O que nós estamos precisando é agitar a nossa fé, sair dessas águas paradas. Quantos acreditam que o Senhor vai nos tirar dessas águas paradas? Vamos então fechar isso aqui, presta atenção. Comigo. Como manifestar o espírito da fé? Aí é que está. O espírito da fé é manifestado através da fala. Não haverá manifestação do espírito da fé sem a operação da fala. Por isso é uma reprogramação da nossa boca. O poder da vida e da morte estão na língua. O diabo tem programado a nossa mente para que a gente sempre tenha uma resposta e uma fala que não é condizente com a fé. Sim ou não? E aí, tudo bem? Estamos levando, né? Na correria.
Porque parece que é pecado dizer que nós estamos arrebentando, está indo bem, está abençoado. Não é isso? A Bíblia fala de longevidade. Mas toda vez que você tem um cansaço, eu estou ficando velho, hein? 30 anos, estou ficando velho. Satanás. O que eu estou dizendo é que sempre a nossa resposta ela é programada para ser uma resposta negativa, muitas vezes. Ela não é de fé. E o espírito da fé é uma reprogramação das nossas palavras. Todos os milagres de manifestação de fé, eles estão baseados no espírito da fé, que é um espírito de confissão. Digo, o espírito da fé está ligado diretamente à confissão. Quer entender uma coisa? Qual é a maior bênção que o ser humano recebe? Qual é a maior bênção? É a cura? Hã? Qual é a maior bênção que o ser humano recebe? Prosperidade? Fala, gente. Salvação é a maior bênção. Então vamos ver como é que essa maior bênção se revela na nossa vida. Romanos capítulo de número 10. Verso de número 8. Vamos começar pela maior bênção. Se a maior bênção se resolve assim, o resto está debaixo do mesmo guarda-chuva. Mas o que ela diz? Vamos lá? A palavra está perto de você. Onde é que está? Está em sua boca e em seu. Isto é a palavra da fé que estamos. Verso 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será? Eu confesso e acredito, eu acredito e confesso. É um processo de confissão e crença. Posso ouvir um amém? A maior bênção então que o crente pode ter é a sua salvação. E ela vem como? Pela palavra da fé que está junto de nossa boca. Ou seja, o que Deus faz através de sua palavra. Hebreus 11:3, todas as coisas foram criadas por meio da palavra. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dar glória a Deus por isso? Verso número 10 e verso número 11, vamos lá. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Esta grande salvação proposta por Jesus na cruz, é assimilada no coração e proclamada com a boca. E aquele que confessa ao Senhor está salvo. Verso de número 11, que diz o quê? Como diz a Escritura, vamos lá. Todo que nele confia jamais será. Acreditei, confessei, estou garantido. Simples assim. Como então você alcançou a salvação? Ou como a salvação lhe alcançou? Através de uma confissão. Agora eu lhe pergunto, a obra da cruz foi feita toda de uma vez ou em parcelas? Jesus pagou a fatura na cruz, à vista ou parcelado? Se Ele resolve a nossa condição de salvação, juntamente com todas as outras questões que Ele propõe resolver na cruz, eu encontro uma através da confissão e da fé, significa que as outras também são. Como eu sou salvo, crendo e confessando. Como eu sou curado, crendo e confessando. Como eu posso liberar algo na minha vida? Crendo e confessando. Eu creio e confesso. Quantos entendem isso? Para ficar ainda mais claro, só para a gente fechar. 2 Coríntios 4:13. Quem está comigo? Vamos lá? Está
escrito. Criei, por isto falei. Como eu sou curado? Crendo e confessando. Como eu vou experimentar milagres? Crendo e confessando. Este é o segredo da fé. E é assim que o Espírito Santo quer agir no meio da igreja. Despertando a minha vida e a sua vida para crer e confessar. Está escrito, criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Qual era o princípio apostólico para a manifestação do Espírito, como nós vemos no livro de Atos e na história da igreja do primeiro século? Crer e confessar. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ou seja, toda a mensagem, leitura, toda a instrução da Escritura, ela gera impactos de fé dentro de mim. E isto vai se tornando o quê? Uma verdadeira potência dentro do meu peito, dentro do meu coração. E quando eu confesso isso, o poder de Deus vai sendo liberado. E é por isso que você precisa começar a confessar, a declarar, a dizer: a este monte, ergue-te, lança-te no mar. Ergue-te, lança-te no mar. Jesus está passando por uma figueira, lembra da história? E ele passa pela figueira e ele diz assim, ó, nunca jamais coma alguém fruto de ti. A figueira permanece verde. Só no outro dia, quando eles passam lá novamente, que eles vão perceber que ela secou. E o fato daquela figueira permanecer verde não significa que a palavra falhou. Sabe por quê? Porque ela começou a secar pelas raízes. E só no outro dia que foi aparecer. Então agora há pouco aqui ainda nós declaramos cura, sim ou não? Aí você diz assim, mas eu não fui curado. Esta doença está sendo seca pelas raízes. Não desiste da palavra, eu estou sendo profeta, não desiste da palavra que você confessou. Há pouco nós declaramos sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Mas talvez você vai chegar na sua casa e vai dizer assim, eu não estou vendo mudança, mas pense comigo, a sua palavra começou a secar a raiz deste mal, começou a secar a raiz dessa obra maligna, e breve esta obra vai cair por terra. Ah, meu Deus, não desista da palavra que você está confessando, não abandone a palavra que você está declarando, continue firme na fé, continue firme na fé, continue firme na fé. Porque olha o que ele diz, se você disser e depois no outro dia, eles vêm surpresos, esse mestre, olha, secou de verdade. Apesar que ontem a gente olhou e falou assim, o mestre, acho que não acho que ele estava falando só por figura de linguagem. Mas hoje ela está seca. Jesus disse assim, se você disser e não duvidar. Existe fé para falar e eu pergunto, existe fé para esperar? Segura na mão de alguém e diga, se existir fé para falar, conserve a fé para esperar. Se você crer e falar, não duvide do que você disse, pois será como você tem dito. Existe uma dinâmica espiritual muito poderosa sobre nós aqui hoje, e eu creio que a gente pode viver milagres extraordinários nos próximos 7 dias. Vai haver uma aceleração de Deus, porque você está descobrindo princípios espirituais poderosos na presença de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Todos de pé.
louvor pode subir aqui comigo. Ah, Espírito Santo, quem crê que o Senhor vai movimentar as coisas nesses próximos dias? Crê que o Senhor vai agir com milagres nos próximos dias? Quem vai dar dinamismo, velocidade, intensidade, coragem à sua vida espiritual? Senhor, eu quero intensidade, velocidade, dinamismo na minha vida espiritual, coragem na minha vida espiritual. Eu não posso mais viver uma vida morna, parada. A fé é um rio que está correndo. Quantos podem dizer amém? Levante por favor as suas mãos bem alto para o céu e diga: Senhor, movimenta a minha fé nestes dias e me leva a experiências de milagre. Diga: aonde Satanás levantou uma fortaleza, hoje está caindo por terra, na minha mente, no meu coração e nos meus lábios. Diga: minha fé será dinâmica, ativa, intensa, veloz e corajosa para a glória de Deus. Diga: hoje uma revolução sobrenatural do poder de Deus está descendo sobre a minha vida agora.